Começando mais um Na Bolinha do Zóio, chamando aqui para essa prosa certeira, Chambatera, Manda Maria e Muca Brás. E falar bastante aqui de música e dos talentos aqui da nossa quebrada. Gente, para começar, queria pedir para que vocês se apresentassem. Vamos por ordem aqui na nossa mesa. Pedir pro Muca começar, explicando quem é você, qual sua trajetória com a música e como é que você começou nesse meio. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Felipe da Costa, vulgo Muca Brás. Tenho 41 anos. Sou baterista e vibrafonista. E tudo começou assim, o que se chama hoje de sarau, né? Acontecia muito na casa dos meus pais, no quintal. Era um cenário muito propício para isso, né? Nos finais de semana tinha aula de choro, de flauta doce. E poetas se reuniam ali para colocar o papo em dia. E a gente ali, criança, né? Brincando sempre nessa atmosfera, né? Musical. E essa foi a porta de entrada, né? Instrumentos de percussão, cavaquinho também, roda de samba. E meu pai tinha muito essa cultura de levar vinis, né? De final de semana para ficar escutando, colocando pra gente algumas novidades. E até então a gente gostava muito de dançar, né? Danças urbanas, break, hip hop. Eu e mais 3 irmãos homens, né? Então, eu acho que isso foi a porta de entrada. E com o tempo, o meu irmão mais velho já tinha mais ou menos uma ideia do que ele gostaria de tocar. Saxofone, o outro talvez violão, guitarra, era tudo muito incerto. E eu sempre falava que era bateria, não sabia por quê. Mas quando eu assistia alguma apresentação ao vivo, assim, de banda, eu ficava encantado, né? Com aquela pressão de som de bateria. Eu falei, nossa, eu quero tocar esse instrumento aí. E no meu aniversário de 10 anos, meu pai chegou lá de táxi e me presenteou com uma bateria. E o meu irmão mais velho já tinha uma noção, assim, de alguns instrumentos. E ele passou para mim os primeiros toques, né, de bateria. E aí, dali mais ou menos um ano, que ele me passou, já tinha ficado, né? Já consegui ter um certo domínio ali. E aí eu fui conhecendo, né, os professores, né? Inclusive, eu tenho a grande honra aqui de estar na presença do nosso grande amigo e músico Chambatera. Mas que te deu umas aulas lá no começo também. Sim. E aí foi bateria, né? E entre os irmãos nós formamos uma banda, a princípio de MPB. E aí meu irmão mais velho cantando e tocando guitarra e violão. E depois, eu na bateria. O meu terceiro irmão, ele só queria saber andar de skate, esportes radicais. A gente, não, toma esse contrabaixo aqui, vamos fazer um som. Mas isso assim com 12, 13 anos, né? Sim. Mas acabou que deu certo e a gente formou uma primeira banda ali, Saramiolo. Amadora, assim, mas já tinha uma atmosfera legal ali dentro de casa, né? Uma experiência, um laboratório dentro de casa, né? Então, tirei tal música, tirei tal repertório, ia pra sala, final de semana a gente passava um repertório e começou a ter cara de banda. E os anos foram passando e o meu pai começou, então, vocês estão crescendo, né? Precisa definir o que vocês vão fazer da vida. E nessa eu já tinha uma base, né, musical, assim, para poder entrar em escolas, em conservatórios. E o meu irmão contrabaixista sempre me incentivando, você também precisa estudar música clássica, erudito, porque lá você vai aprender harmonia, melodia, e tá tendo um concurso, uma prova para entrar na Escola Municipal de Música, que tal você prestar para lá, acho que vai ser interessante. Eu acabei entrando lá e estudei 4 anos percussão sinfônica, então eu tenho essa formação sinfônica também. Aí eu saí de lá, comecei uma faculdade de percussão sinfônica, mas acabou que não deu muito certo. E eu parti mais pro lado popular da música e depois eu retomei só no vibrafone para estudar harmonia popular, improvisação, né? Nessa parte assim melódica e harmônica. E tem mais de 10 anos que eu acompanho um artista que se chama Rael,
Também aqui da nossa área. Que é aqui da nossa área, Iporanga, né? Pentágono. E tive a oportunidade 2 vezes de sair do Brasilzão aí para conhecer... Nós fomos tocar no Canadá em 2011, no Quebec Summer Fest, né? No Montreal Jazz Festival. E depois, agora em 2022, nós fomos para a Itália também, a convite da orquestra de Matera. Então, isso me ajudou muito nessa questão de ter a formação clássica e erudita também para tocar o repertório, né, dessa orquestra italiana. E é mais ou menos isso. E eu tenho um projeto autoral também que se chama Brasa Ativa, que tá aí a todo vapor, né? Que é eu, esse meu irmão contrabaixista e o guitarra e vocal que também toca na banda do Rael. E estamos aí, 2024. Da hora. Na corrida. E essa moça aí? Pois é. Se apresente, mana. Pois é, meu nome é Amanda Maria, sou cantora, compositora, educadora, sou pentelha, curiosa. E eu comecei dessa mesma forma em casa, tocando. Meus pais tocavam, tios, a gente se reunia final de semana, ficava fazendo auê em casa. E aí eu pegava escondido o violão do meu pai, ficava tocando. Meu pai sempre muito machistão, mulher não toca violão, escondia de mim. Aí o meu avô, o pai dele, deu uma sanfoninha de 8 baixos para mim. Aí ele foi lá e vendeu. Aí eu insistindo, até que chegou um momento que ele me convidou a sair de casa. Se eu quisesse fazer isso mesmo, então não seria embaixo do teto dele. Hoje a gente é muito amigo, ele ri dessa história, mas Aí saí pro mundo, né? Fui com 19 anos, morar sozinha já. Aí já ia pegar o violão, já fazia barzinho, já compunha, já ia levar os disquetes com os trabalhos, com as demos nas portas das produtoras, já fazia locução. Aí conseguia me virar. E aí junto, que não dava assim a princípio para se virar sozinha, né? Então eu fazia bico, eu passava roupa para fora, eu era babá, levava cachorro para passear, caixa de supermercado, que tivesse, assim, zero frescura. E sempre, graças a Deus, com um sorrisão no rosto. E aí fui fazendo meus trampos, consegui ser convidada pelo programa do Bial por 2 vezes. Aí gravei o disco ano passado com o Leandro Cabral, meu marido, super pianista. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão tenho que lamber o chão. E a gente lançou ano passado Encontro, estamos por aí fazendo vários shows do disco. E recentemente, ano passado, fui finalista do The Voice Brasil, que foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora e que me ajudou muito a olhar para o público de uma forma diferente. Eu acho que o tanto de palco que eu passei, como o começo da carreira, os bares, as ruas, né? Minha primeira apresentação foi na frente de uma doceria na Vila Madalena. Eu pedi só uma tomada 110 para ligar o violão e uma caixinha, não pedi cachê. Eu falei, olha, eu quero mostrar meu trabalho. E do outro lado da rua tinha um barzinho, né? E o barzinho falou que não tinha como mais aceitar músico, porque estava lotado, e os músicos que ele tinha era bom demais. E é um certo preconceito com mulher também, naquela época, né? A gente percebe. Não, né? E aí eu, teimosa, né? Pentelha, eu falei, então vamos ver.
Fui pro outro lado da rua, pedi uma tomadinha 110 pra uma doceria. Falei, eu posso fazer 20 minutos aqui, meia hora? Pode. Eu lembro que eu fiz Marisa Monte, fiz Lauryn Hill, que já, enfim, já era um repertório que já estava aí na minha estrada. Whitney. E aí o barzinho me contratou. Aí fazia residência no barzinho, pelo menos uma vez por mês. E sempre naquelas, né? Instrumento emprestado, até conseguir comprar o meu. Eu era transista também, fazia dread e trança. Então, eu consegui um dos meus clientes, o Clayton, não esqueço. Ele olhou para mim e falou, como é que você faz esse trabalho sem violão, sem nada? Não, mas eu pego emprestado, eu tenho amigos. Ele falou, eu tô tentando aprender violão, faz tanto tempo e não consigo, toma meu violão. E eu consegui meu violão através dele, que até hoje é o mesmo. É o mesmo. Então, a gente está aí nessa luta aí na escola da vida, né? Mas... E aí, Chan? Como vai? Conta para nós de você. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Daniel, sua equipe, essa equipe maravilhosa. Estou aqui diante de pessoas super importantes da música, que tem bastante para transmitir. Muito obrigado mesmo, viu? Eu comecei com 9 anos a estudar violão, mas não deu muito certo, desisti. Com 14 eu comecei a estudar bateria num conservatório chamado Conservatório Interlagos. O dono é o João Paulo Basílio, grande Basílio, que me ajudou bastante. E assim, cara, eu comecei a tocar na noite, comecei a tocar nos barzinhos, banda de baile, toquei com vários dos artistas, mais de 30 artistas, e hoje eu estou dando aula de música. Então eu não dou aula só de violão e bateria, eu também dou aula de outros instrumentos também, mas eu sou mais bastidores e eu gosto muito de assistir as pessoas cantarem, as pessoas tocarem. 1, 2, 3, 4. Estou aqui diante também de 3 artistas. Você, né, Daniel? O Muca, mentiroso. a Amanda, tá? Artistas assim que são maravilhosos. E eu, graças a Deus, eu não posso reclamar de nada da música, porque eu aprendi muita coisa. E eu dando aula, eu mais aprendo do que dou aula. Muito obrigado, viu? Massa. Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, e aí vocês decidem quem começa respondendo. Queria que vocês falassem um pouco como é que esse caminho que começa em casa, numa coisa da convivência mesmo com a música no cotidiano, vai se profissionalizando. Como é que vocês perceberam, assim, ou qual que foi a virada de chave ali que levou vocês para os espaços que vocês tiveram, né? O Chan que tocou com grandes artistas aí também, o Muca com toda essa trajetória, a Amanda também. Como é que foi? O que vocês percebem que foi a chavinha que virou, que você falou, não, agora eu acho que eu me profissionalizei, agora eu acho que eu cheguei nesse espaço, nesse cenário musical brasileiro? E aí, Amanda? Eu comecei dançarina, na verdade. Não sei se você lembra disso.
Lembro. Eu comecei aquela. Eu achei que eu fosse dançarina. Comecei com 9 anos e aí eu era de uma companhia de dança do Teatro Paulo Heró, em Santo Amaro. Só que eu gostava de pegar violão, gostava de cantar, nunca achei que fosse sério, de fato, que eu soubesse cantar, né? Foi numa situaçãozinha assim do Teatro Paulo Heró que tinha uma peça, eu lembro o nome da peça, O Relógio de Ouro, que era meio que um musical e tinha uma das atrizes que se parecia comigo, que estava grávida e ela precisava sair da peça, porque já estava grandona a barriga dela, estava com dores nas costas, e faltava um final de semana, 3 dias, sexta, sábado e domingo, para essa peça acontecer. E ela atuava bastante e cantava 2 ou 3 trechinhos. E aí perguntaram para mim se eu poderia fazer isso. Eu era boa de memória, hoje eu não sou mais. Era boa de memória. Eu percebia que assim, eu atuando era uma porta. Mas o trecho que eu cantava, o rosto das pessoas mudavam. Aí aquilo foi um start assim, pô, acho que eu não canto mal. Ou eu atuo tão mal que eu canto um pouquinho melhor. Em seguida disso, uma amigaça, Jéssica, foi fazer colação de grau. E eu fui assisti-la na colação de grau. Tinha uma banda lá. Ela falou, canta a Mariah Carey pra mim, que eu sou fã. E eu fui lá cantar Mariah Carey e a banda me contratou. A partir disso, o nome da banda não vou me esquecer, Linha de Frente. A banda me contratou e eu fiquei... Aí eu lesionei o joelho, tive que parar por um tempo da dança e continuei na banda. Quando eu me vi, já estava tão envolvida e aquilo era tão fluido para mim, sabe? Você ouvir os acordes, você entender, não saber que é uma sétima, mas você fala, acorde natural não é. Tem algum olhinho ali. Mas eu já tinha alguma situação assim... mais complexa por conta de ouvir muito meu pai em casa tocar, meu tio tocar. Então essa foi a virada de chave para mim, assim, quando eu tive que substituir, foram 2, né? Quando eu tive que substituir a moça, que eu não lembro o nome dela, e em seguida cantar na colação de grau. Aí rolou uma coisa assim, opa, não é a dança, eu acho que é o canto. E aí foi isso. E você, Muca? Legal, eu acho que o músico também tem um pouco... daquela carreira de atleta, né? Que tem que começar cedo e tem aquele período de você mostrar já alguma habilidade, alguma coisa, e vem aquela cobrança, né? Dos pais, da família, e aí? Você estuda, toca aqui, toca ali, mas e aí? Então ficou essa pressão, né? Em cima disso, eu quase saindo da escola e já apontando para, quero ser músico, quero ser profissional. E aí o que aconteceu? Eu via que a grande maioria da minha geração, dos meus amigos, já tinha que um direcionamento. Eu ia trabalhar com os pais em tal empresa, eu era office boy, coisa do tipo. Eu falei, bom, eu não vou, assim, comum que tava todo mundo na época, tendo o primeiro tênis, comprei com o meu primeiro emprego aqui, fiz uma viagem e tal. Eu dava alguns passos para trás, mas ficava ali estudando. Eu falei, eu vou chegar aí também, calma. Mas tem um período aqui, né? Aí eu consegui entrar primeiro numa orquestra jovem de Guarulhos, né? Fiquei lá por 2 anos. E depois eu consegui entrar para a Banda Sinfônica do Exército, lá onde eu fiquei 8 anos como sargento músico. Então ali eu vi que deu um grande suporte, né? Para poder... arcar com as contas e ter um instrumento melhor, mais digno, e pagar professores também, conhecer um universo maior, assim. Então, acho que essa foi a virada. Aí, a partir daí, eu comecei a acreditar mais que é possível. E você, Chan? Já aproveita e conta também quem foram os artistas aí que você tocou. Tá. Eu comecei a estudar bateria com 14. Porque com 9 eu comecei a estudar violão, mas eu desisti. 10 de março de 81. Aí quando foi em setembro, outubro, meu pai já estava com a intenção de sair de casa. Aí não teve jeito. Aí eu tive que estudar, tocar, bancar os meus estudos da música, ajudar a minha mãe, e o meu pai, ele me ajudou bastante. Porque, assim, ele me incentivou a fazer aula de violão e eu desisti. Ele me ajudou a pagar os primeiros meses lá do curso de bateria. Então, eu fui obrigado a me virar
um profissional da música rápido. Em 82, antes da Copa do Mundo de 82, eu me lembro até hoje. O primeiro trabalho que eu fiz com música foi tocar no circo do avô do Luiz Ricardo. Aquele cara que trabalha lá no Silvio Santos, acho que ele está até hoje lá. Ele fez até Bozo lá e tal. Eu trabalhei lá no circo do avô dele alguns meses. E tô aí na música já faz mais de 40, graças ao bom Deus. E os artistas, um dos artistas que eu trabalhei com a Martinha, trabalhei com o Jair Rodrigues, Silvio Brito, Rosa e Rosinha. Tive a felicidade também de conhecer e trabalhar com Augusto Liberato, o Gugu, lá na Promo Arte, trabalhando com a Beth Guzzo, com o Polegar, o Dominó. Trabalhei com bastante gente aí, bastante gente mesmo. Que massa. E eu tava lembrando de uma situação aqui, que agora eu linkei algumas coisas. Já que o Chan falou tão precisamente assim de data, eu vou falar também uma data aqui. 20 de novembro de 2001. Eu era coordenador de cultura do Grêmio Estudantil do José Vieira de Moraes aqui, e a gente fez o primeiro 20 de novembro que teve na escola. E aí a gente chamou as bandas que tinham na escola para tocar. Uma delas era o Rael, na época tocando Chico Sainz, com 2 baixistas, o Ratão e o Japa, né? Uhum. E tocou Devotos de Virgulino com a Mandinha Maria aqui cantando. E era no mesmo dia. Agora que eu me toquei que era o mesmo evento, o mesmo dia. E eu queria que vocês contassem dessa experiência de tocar no bairro, de tocar na escola, de como é que foi conhecer essa galera, que inclusive o Rael você tá tocando até hoje, mas sim, já tinha essa história desde esse período, né? Então, eu conheci o Rael em 93, mais ou menos, no Colégio Afrânio. E aí, como eu havia comentado, tinha essa cultura de hip hop, de break, né? Então, na hora do intervalo da escola, todo mundo descia para ficar dançando, aprendendo novos passos, né? E movimentos ali do hip hop, do break. E aí, chegou mais pra frente, eu já estudava bateria. E aí, tem uma semana cultural, gostaria que vocês preparassem alguma apresentação musical, o que vocês conseguem fazer? E aí tinha uns instrumentos de fanfarra esquecidos lá, assim, tudo empoeirado, assim, num quartinho lá que ninguém sabia o que era aquilo, né? E a gente resolveu tirar esses instrumentos de lá, nós fizemos uma manutenção, e era bem numa época que tinha a banda Chico Sainz e Nação Zumbi. Era a nossa principal referência, assim, de som, né? E aí, peguei coisa de 5 ou 7 amigos, e aí eu fui passando para eles, vamos fazer desse instrumento aqui de fanfarra uma alfaia. Vamos tocar maracatu misturado com hip hop, né? E a nossa primeira apresentação, assim, pesada, assim, na escola foi tocando Chico Sainz e Nação Zumbi. E deu certo. Aí, assim, pra amplificar a voz, nós locamos um amplificador de contrabaixo, imagina, para ligar a voz. Aquele som, né? Mas a pressão da percussão era tão legal que as pessoas, entraram na vibe. E aí todo mundo gostou do lance da apresentação, de gostar de palco, né? E aí, até chegar no Vieira, ali o Rael já passou pelo grupo Pentágono, que era um grupo de rap. E aí ele parte do Pentágono, aliás, estudava lá comigo, né? Estudava com você? Aí. E aí o Rael tava prestes a lançar o trabalho solo dele e ainda não tinha uma banda fixa. Então era Rael e time do Louco. Então eram os amigos que já tinham uma noção ali. Uns amadores, outros profissionais, e era praticamente tudo dobrado. 2 baixos, um elétrico, um acústico. Uma bateria e um percusso. 2 guitarras. E assim era o Rael e o Emissário fazendo backbone. Então era uma banda gigante, era o time do Louco, né? Que massa. Então, uma das primeiras apresentações foi lá no Vieira. E foi bem interessante, esse pano de fundo aí. Pois é, escola que a gente se conheceu, né? Pois é. Vieira aqui do lado. Pois é.
Tá lá de pé ainda, não derrubaram a escola. Pois é, ainda bem, pô, por favor, né? E aí, como é que foi essa experiência de começar tocando no bairro também, né? Nossa! Das pessoas que você conheceu da música que começaram ali também. Nossa, foi muito bacana. Uma que, assim, eu já tinha me apresentado como dançarina no bairro, mas não tinha cantado ainda. Então, assim, era muito... É mais aconchegante quando você está entre amigos, né? Diferente de você fazer algum trabalho que tem a ver com algum convite de algum conservatório. Então a gente vai fazer uma apresentação, a gente precisa de gente de fora, e você troca, que eu já tinha feito isso, né? Você troca música com outro, mas você não tem a convivência. A gente tinha convivência, né? Sim. Então foi uma experiência muito bacana, assim. Na época, minha mãe ainda estava viva, minha mãe faleceu em 2004, esse ano faz 20 anos. E aí eu tinha falado pra ela, falei assim, mãe, vai me ver cantar e tudo. E ela super animada, meu pai já torcia o nariz, né? Mas ela super animada e ela me dava maior força. Ela falava, você pode ser o que você quiser, vai. Assim, foi muito, muito legal. E a partir dali a gente vai vendo, né, que é esse ambiente do palco, da pessoa, da troca da canção, né? Que você vai vendo o quanto você se identifica com isso e o quanto aquilo é você. E aí você vai correndo mais atrás disso. E você, Chan, começou tocando aqui também no bairro? Quais são as suas experiências com os times e músicos da região? A primeira vez foi no circo. Certo. Lá e depois? Lá do avô, lá do senhor. E esse circo era aqui também? Esse circo ele tava em Parelheiros. Ah. A gente começou ali. Aí depois comecei a tocar na noite. Tocava com um, tocava com outro. E aí comecei a gravar alguma coisa com um, começar a gravar alguma coisa com outro. Então a gente percebe assim, quando a gente começa a estudar um instrumento, a gente tem uma certa predisposição e a gente começa a tocar aqui e acolá, começa a vir os convites. E começa a vir as pessoas de encontro para saber quem é esse menino, ou quem é essa pessoa, quem é essa moça, né? Eu tive vários amigos que a gente teve grupos de música instrumental, a gente também tentou coisas autorais. Então a gente começa assim, começa tocando aqui, começa tocando ali. E esse lance da escola é legal também, porque você fez eu lembrar que eu toquei num festival. Acho que foi o único festival que teve no Beatriz Lopes. Colégio Beatriz Lopes. Famoso BA. Fica na cidade Dutra, em Interlagos. Exato. Mais ou menos, isso foi em 83, 84. Acho que foi o único festival que teve naquele colégio. Você tá fazendo eu recordar de um monte de coisa lá de trás. Mas a ideia é essa, pô. Legal mesmo, cara. Legal mesmo. Meu, que lembrança maravilhosa. E você tocou nos bares aqui da região, né? Inclusive, conheceu meu pai, tocou com ele, tocou com... se não tocou, pelo menos se encontrou aí com o pai do Muca também nessa estrada. E foi esse processo também que te levou a um dia dar aula para ele, não foi isso? Eu conheci o seu pai, o Caroço. Vulgo Caroço. Plínio. Tá? Nonô. Seu Nonô, né? Luizão, Negão. Hoje eu fiquei sabendo que ele toca percussão, toca cavaquinho e tal. Falei, qualquer dia desses eu vou... levar ele lá pra tocar com você. Ou senão eu vou de encontro a ele, não tem problema não, que eu tô querendo sair da toca mesmo. É isso. Eu tô precisando sair da toca. E, cara, na boa, foi muito legal, porque o que acontece? Essas pessoas que a gente falou agora, musicalmente, são pessoas intuitivas. Músicos intuitivos. Não são pessoas assim que têm uma formação musical, mas são músicos intuitivos. Isso é muito legal, porque é aquela coisa nata da natureza daquele ser humano. E quando o músico ele é intuitivo, chega numa hora que, às vezes, ele até procura ajuda, procura aula, é uma coisa que eu percebi na minha vida. Mas, às vezes, não se aprofunda muito, porque
aquele lance intuitivo, como ele já é diferente, para ele já tá legal. E eu acho que esses músicos que aparecem, esses jovens que aparecem hoje e tal, que são intuitivos, eu acho que tem que buscar ajuda também. Se buscar ajuda vai ser legal, porque é a intuição junto com o lance da teoria, junto com o lance de saber o que está fazendo. Amplia o repertório. Amplia, vai dar um caldo bem legal, que nem o Muca fala. Vai dar um caldo bacana. Como é que foi que você teve aula com esse cidadão aí? Conta aí pra nós. Então, meu pai, ele gostava muito de curtir, né, as bandas à noite e levava a família inteira. A família inteira. Não, vamos assistir, tem um amigo meu que tem uma banda e vai tocar aqui próximo, vocês precisam assistir. E minha mãe puxava um pouquinho, mas vai acabar tarde. Não tem problema, eles te dão um jeitinho, vai ficando com sono, a gente vai pondo no carro, a gente vai... Imagina. E aí, na época era o Trio Paraty, né? Plínio, Chan e Almir no bass. E aí eu comecei, ver assim no play mesmo, né? A postura do músico, o timbre, né? O repertório, tudo aqui bem próximo aqui de casa. E a gente ficou encantado com isso. E aí eu tinha mais o acesso com o Plínio, né? Que meu pai conviveu bastante com ele. E ele falou, por que você não faz aula com o Chan e tal? É aqui na Dutra, assim, assado. E foi quando eu fui lá a primeira vez com o meu irmão, o Bill, né? O meu irmão mais velho. Ele falou, vamos lá conhecer a escola do Chan? Vamos. Aí eu fiz uma entrevista com o Chan. Aí ele falou, o que você gosta de escutar? Você toca isso, toca aquilo? Ele tocou algumas coisas na bateria, eu já fiquei impressionado ali. Eu falei, não, vou voltar aqui, eu vou fazer minha matrícula. E aí começou uma história muito legal ali, de trabalhar, inclusive, essa questão da intuição, né, de rever repertórios e dinâmica, né, de dar aquela segurada. E na TV funciona assim, e no bar é mais ou menos assim. Eu era muito novo e foi incrível isso, né? E depois vieram meus irmãos também fazer aula com o Chan, o Rafa e o Bill também, na escola. Que da hora isso aí. E você, Amandinha? A gente tá falando aqui desses processos de educação. Você também é educadora, né, de música, deu aula de música para muita gente aí. Sim. Conta como é que foi essa experiência. Olha, eu sempre fui muito curiosa, né? E eu pedi ajuda para alguns amigos músicos que também eram intuitivos. E eles falavam, olha, eu também não sei. Só que nessa de não saber, a gente se ajudava, a gente buscava os livros do Almir Shediac, a gente lia junto, a gente tirava as conclusões, perguntava para outros músicos mais velhos que tinham essa generosidade de explicar. Então, assim, eu tive aula na escola da noite, que é você tocando ali mesmo e se virando, e tive aula informal, assim, na van, caminho da gig, naquela roubada fora de São Paulo. Você fala, já que a viagem é longa, estamos todos na gig, então, ciclo de quintas. Sabe assim? Então, a partir dali, eu comecei a ter mais acesso aos livros. Eu sempre fui assim, apaixonada por leitura, gosto muito de poesia e tudo. Minha casa sempre teve bastante livro. E eu fui começando a ter livros de teorias musicais, do Carlos Almada, enfim. E aí, atrás disso, estudando, e de técnica vocal também. Só que eu peguei muito técnica vocal internacional, porque naquele momento eu não tinha acesso a livros em português sobre técnica vocal. E os que tinha não era popular, era um erudito, que não era uma área que me interessava, não era o que eu fazia. Então, quando amigos iam para fora, eu falava, então, Berklee. Aí já me trazia um livro da Berklee, sabe assim? Hoje o acesso está muito mais fácil, mas às vezes vinha xerocado. Olha, eu não consegui o livro porque é muito caro, mas eu consegui tirar xerox, é isso aqui. Aí você vai lendo o livro em inglês, porque assim também eu aprendi a falar inglês. Vai lendo o livro em inglês, e fala assim, veja no áudio X o exemplo, só que não veio com CD. Aí vinha com, sei lá, 2 ou 3 coros da partitura. Aí ali eu fui me interessando a ler um pouco mais de partitura, apenas para entender o livro.
Aí eu fui sacando as técnicas, aí outras pessoas já foram falando, olha, ela tem uns livros diferentes, você dá aula. A princípio você fala, cara, não, mas eu posso te ajudar com alguma coisa. Nesse te ajudar com alguma coisa, você vai começando a ver o quebra-cabeça formado, o passo a passo formado. Aí eu comecei a acreditar que eu dava aula. E aí hoje, graças a Deus, eu faço parte dos professores da escola do Parque do Ibirapuera, do auditório do Parque do Ibirapuera. Dou aula lá de canto, tenho os meus alunos particulares. Ano passado eu fiz parte da turma do Civebra, fiz o Festival de Verão de Pirenópolis. Então você faz essas oficinas para chamar a galera para entender o contexto histórico que a música veio. Nesse contexto histórico, você consegue identificar o porquê das técnicas para cada gênero musical. Ah, mas por que na bossa nova eu não tenho melisma? Tem uma série de situação aí que você vai incluir, aí a pessoa, putz, faz sentido, porque não tem. Da mesma forma que se a gente for estudar o canto árabe, a gente vai entender o porquê que o melisma dele não é um melisma de R&B. Né? Cada região vai mostrar o porquê da sua cultura para poder trazer essa questão da técnica vocal. E eu fiquei apaixonada por isso, porque eu adoro história. Então eu ficava lendo que nem doida, assistindo documentário, ouvindo discos diferentões. E o fato da voz ser o seu instrumento também te faz estar o tempo todo com ele, né? Exato. E aí é o treino, essa coisa do como você... Exato. Vai conhecendo o seu instrumento e vai também conhecendo as outras referências, Exato, né? pra caramba. Não, e isso que a gente está fazendo aqui de falar do nosso bairro, da família que a gente veio, da forma como a gente entrou em contato com a música, também diz muito sobre a nossa forma de tocar, a nossa forma de cantar. Porque a gente a gente pegou da infância uma linha de raciocínio para pôr em prática. O que eu ouvi mais em casa... Na verdade, eu ouvi muita coisa em casa, porque meus pais sempre foram muito ecléticos. Minha mãe adorava rock, adorava Elton John, Queen. E o meu pai era do Gonzagão, do Gonzaguinha e do Calbi, Angela Maria. Então, assim, é muita coisa que você vai descobrindo. Ah, mas por que, de repente, eu não posso cantar o Queen com a mesma entonação do Calbi? Aí você vai estudar os cantores do rádio, você fala, saquei. Então tem uma série de situações que faz com que o canto seja... Cada canto seja um canto, né? Que depende muito da história. Isso foi muito, assim, impressionante para mim. Foi uma ficha muito grande que caiu. Aí você consegue... cada preset vai para uma canção, né? Você consegue definir melhor. Chan, e me conta uma coisa, como que é o seu processo de dar aula? Como é que você começou a dar aula? Quem foram os seus primeiros alunos aí? Como é que você se viu nessa função também, além de músico, como um educador de música? Tem uma senhora hoje que ela me levou uma partitura de 1982, cara. Caramba. Escrito Alexandre de Moura. Que é o meu nome de batismo. Meu, aquela folha toda amarela, cara, e ela levou lá. Ela falou assim, semana que vem eu faço aqui para pegar a folha. Acho que ela ficou com dó, cara, e falou, não, deixa o tiozinho com a folha, cara. Então, eu tive que começar a tocar para ter aula e para sobreviver. Agora, a Sandra, que é essa senhora aí, ela foi uma das primeiras alunas. E eu já falei algumas vezes, em outras ocasiões, que eu dando aula, eu sou mais aluno do que professor. Porque eu acho interessante... Tem uma humildade aí também, né? Não é, cara. Primeiro que, às vezes... não dá para dar aula porque a pessoa não está predisposta a aprender e a entender. Eu estou super surpreso, tá? Com esse momento, com o Muca, que fazia muitos anos que eu não via. 10 anos, a filha dele tem 10 anos, a mais nova. São 10 anos e eu estou super surpreso
com uma cantora fantástica, que é a Amanda, que está aqui do meu lado, e me falando que cada qual no seu lugar. Ou seja, as pessoas querem cantar, mas não querem entender que as cantoras do rádio eram de um jeito. As cantoras, os cantores modernos da linha mais pop cantam de um outro jeito. Tudo tem que ser firula. Tudo tem que ser melisma. Tudo tem que ser com muita firula, entendeu? Então, eu acho legal quando a pessoa ela tá né, um menino ou um rapaz, um senhor, uma senhora tá afim de entender como é o processo, porque o processo que vai levar a gente desenvolver aquela musicalidade que a gente tem dentro da gente, né? Então, hoje eu sou mais professor, aluno, do que um professor em si. Então, eu gostaria muito, depois dessa reunião que a gente está tendo aqui com esses mestres aqui da música que estão na estrada, eu não estou na estrada, eu estou mais dando aula, que mudasse a minha realidade também, porque eu preciso ter alunos mais interessados. Sim, a gente estava falando disso, né, aqui nos bastidores, e até uma coisa que a gente estava diagnosticando, né, como que mudou também o jeito da molecada mais nova, tal, de aprender as coisas, porque a paciência também, de certa forma, foi diluída aí com o tempo, né? Também porque a gente está num mundo cada vez mais acelerado, numa lógica mais dinâmica aqui, inclusive incentivada pelas tecnologias, né? E você também deu aula, né, Muca? Trampou no Guri, né? Conta um pouco aí desse processo. Então, antes de começar a dar aula no Guri, eu também participava de um grupo horizontal dentro de uma organização religiosa, né, do budismo. E lá eu tive a oportunidade de formar um grupo de percussão corporal e depois, mais pra frente, um bate-lata, né? A gente organizou ali alguns instrumentos com baldes e lata de tinta. E assim, mais ou menos com 17 anos, 16, 17, organizando 30 crianças, assim, então eu senti que dava pra... Eu conseguia conversar, né? Ter uma ligação direta com a molecada. E aí, quando eu tive essa formação de tocar em orquestras e até na própria orquestra, na Banda Sinfônica do Exército, quando surgiu a oportunidade do Projeto Guri, eu peguei acho que 3 polos, no M-Boi Mirim, na Vila das Belezas, e tinha mais um que eu não tô lembrando agora. E aí foi uma experiência bacana, mas só que o meu coração sempre batia mais pro lado do popular, né? Uhum. Então, aulas de bateria, assim, é aquilo que o Chan acabou de falar ainda. Tá faltando aquelas pessoas que... com mais interesse, né? Você precisa amar o processo, não tem como. Você tem que curtir o processo. E saber que vai demorar, né? Vai demorar, é repetição, repetição, repetição. É verdade, você tem que gostar dessa repetição. Tem que isso gostar. Tem que ser prazeroso. Isso, porque é isso que você mais vai fazer. Exatamente. Então foi em cima disso, né? Agora também tem uma nova possibilidade de aulas online, ou você monta uma plataforma também, né? Com cursos, aulas de música latina, sei lá, e tá ali, fica à disposição, ou também uma live ali, né? Você chamar o aluno no celular ou pelo computador e também fazer esse tipo de aula. Tô pensando seriamente nisso também. Vamos testar, né? Legal, legal. Eu dou aula online e funciona super. Aí, assim, eu tenho algumas explicações que eu deixo prontas, né? Sei lá, que nem sempre, dependendo do horário, dá para você exemplificar. Então, se é alguma coisa que é muito agudo, tem um volume muito grande e eu tô dando aula 10 da noite, eu tenho um vídeo já pronto, exemplificando comigo aquela parte, eu vou lá e boto o vídeo, eu mando o link. Né? Que isso ajuda também, né? Dependendo do horário, imagina os vizinhos, mano, que grito é esse? O que tá acontecendo? Né? Ajuda bastante. E Chan, me diga uma coisa, você tem um processo de perca de visão. Como é que isso se deu e como é que você também percebe que essa questão influi na sua carreira musical? Como é que... dizem muito que, né, eu também tenho visão monocular, enxergo de um olho só e
E o como muitas pessoas que eu vejo que tem uma questão de baixa visão, ou de perca total de visão, como dizem que isso amplia a nossa capacidade auditiva, né? Você concorda com isso? E como é que foi o seu percurso também nesse sentido? Com certeza, concordo plenamente. Foi diagnosticado com 7 anos essa deficiência visual. Toxoplasmose, que é uma doença que dá em gato e rato. E provavelmente a minha mãe, que eu não sei nem quem é, que eu sou adotivo, pegou essa doença aí. E, assim, eu sentava lá atrás na carteira na escola, para enxergar lá na frente era complicado. Então, 9 anos eu queria começar a estudar e tal, 14 anos eu comecei a fazer aula de bateria, usava um óculos especial, uma lente bem grossa, para ler lá as notinhas no pentagrama. E conforme o tempo foi passando, a visão ela foi ficando mais baixa. Mais baixa. E nesse meu caso não tem reversão por hora. Não tem reversão por hora. Então eu tenho 2 cicatrizes no fundo do olho, na retina. Para mim é de boa, cara, porque isso foi diagnosticado quando eu era criança. Então, para mim, isso é de boa. Eu desenvolvi muito o lance da audição, mas graças a Deus eu tive um tempo para ter uma formação. Nossa. Então, por exemplo, se você falar para mim que letra que é o acorde Dó maior, eu vou falar para você que é a letra C. Tá. Que letra que é o acorde Dó com sétima? Eu vou falar para você, é o C7. Quais são as notas que compõem o Dó com sétima? Eu vou falar para você, Dó, Mi, Sol, Si bemol. Então, eu tive até um tempinho para entender essas coisas enxergando. Aí, o que eu fiz, cara? Memorizei uma porrada de coisas e até hoje eu desenvolvo bastante o lance da audição. Por isso que eu acho muito legal de assistir as pessoas, de assistir músicos, cantores, cantoras, ir no teatro, ir no cinema. Você é um cara do cinema. Ir no cinema, assistir, aplaudir. A gente tem que aplaudir. Porque quando a gente aplaude o outro, a gente vai desenvolvendo coisas mais interessantes na alma. Então, por exemplo, falar da minha deficiência visual hoje não é um lance do outro mundo. Para mim é de boa. Agora, eu tenho que desenvolver o lance da audição. Então, por isso que eu sou um cara mais auditivo hoje e muito mais sensível às pessoas e sensível às coisas que acontecem ao redor. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante também, porque o que acontece? Quando as pessoas têm o ocular, ou seja, a visão, muito na cara, as pessoas às vezes não desenvolvem muito essa sensibilidade junto, inclusive, com a espiritualidade. É legal a gente desenvolver a sensibilidade junto com a intuição, com a sensibilidade da espiritualidade. Eu respondi? Respondeu? Você é louco. Nossa, até mais. Maestria. A Vec é legal. Mas é incrível, né? Como todos os caminhos de vida que a gente passa vão marcando a gente para chegar nesse universo de carreira que a gente escolhe, né? E eu acho muito louco como a música tá na sua vida, a partir disso que você contou, né? De toda essa trajetória. E a música ser o seu canal de comunicação com as outras pessoas também, né? Que é mais bacana. E o legal também, não te cortando, mas te cortando, só falar só mais um pouquinho. Diga. O legal é a gente aplaudir o outro. O aplauso é um jeito de comunicar, né? É sonoro também, né? Aquele que enxerga, aquele que não enxerga, aquele que está tentando enxergar, aquele que não sente nada, aquele que está afim, aquele que não está afim. É uma das coisas que a gente precisa aprender muito no Brasil, é aplaudir o outro. É aplaudir o outro, porque às vezes, num aplauso, a gente tem tantas coisas de retorno da espiritualidade que a gente não está ligado.
porque a gente precisa se doar, se dar, para a gente ter o que a gente precisa, necessita. Eu estar aqui hoje junto a todos vocês, para mim está sendo uma honra muito grande. Eu estou aprendendo muitas coisas aqui, sentindo coisas que faziam muitos anos que eu até não sentia. Que massa. Recíproca é verdadeira. Mano, a gente estava conversando um pouco antes aqui de gravar e a gente levantou essa questão, né, de qual que foi o show, assim, o momento mais especial, assim, que você viveu nessa carreira musical. E queria que você contasse um pouco para quem está ouvindo a gente, qual foi aí o momento mais marcante aí dos shows, dos espetáculos que você participou aí. Então, tem alguns aí, mas acho que o principal, assim, foi a gente acompanhando o artista, o Rael, né? Nós fizemos o Rock in Rio com a cantora Elza Soares. Maravilha, mestra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Foi incrível porque hoje em dia não é só rock ali, né? Não, é Rock in Rio, mas tá aberto assim para vários estilos e gêneros, né? Então, assim, eu já tinha uma certa experiência com palco grande e tal, mas teve aquela tensão de o Brasil inteiro ali, câmera no pé, na nuca, na orelha, e tá valendo. E praticamente nós tivemos um ensaio com ela, e a idade dela já tava bem avançada, assim, né? Sim. Então, a todo momento ficava mudando os arranjos, então tinha que estar atento com isso também, né? Porque ia ficar registrado. Mas, felizmente, teve uma troca muito boa, assim, né? No ensaio já lá no Rio de Janeiro, com todos os músicos ali. E a gente vai guardando, né? Como se fosse um troféu ali, uma conclusão, né? De um período. Olha onde chegou aqui. E é até interessante você falar que foi esse show, porque eu lembro de ouvir você e seus irmãos tocando lá na sua garagem. E uma das músicas principais era a carne mais barata do mercado. E você tá ali na frente da mestrona, né? Tocando com ela. Isso. Essa entre outras músicas. E depois o feedback da família e amigos, né? Que ficaram em casa assistindo pela TV. Ah lá, estão tocando a carne negra. Essa música é importante, explicando pra minha filha mais velha, né? Ela, o quê, mãe? Eu escuto, lá, seu pai. Olha que legal. E aí vai somando, né? Aí tem... Eu também contei que teve um outro que foi muito especial, que o nosso repertório era muito em cima das canções do Djavan, né? E no mês retrasado nós abrimos o show lá em Copacabana pro Djavan. Isso daí também foi muito especial, porque acabou o show, descer as escadas, ele quis conversar com cada um, cumprimentou um por um, e ali também foi mais zerou um game ali também. Que demais. Foi bem especial isso. Nossa. E você, Amandinha? Aproveita e diga pra gente, além
de um momento especial seu aí na música também. Conta um pouco como é que foi o processo do The Voice. Sim, sim. Olha, eu fiquei pensando aqui, porque eu sou muito de agradecer tudo, assim, tudo. Eu acho que quanto mais grato você é, parece que você recebe mais. E não foi nessa situação de interesse pela vida, né? Eu vou agradecer para receber logo. Mas não, acho que eu aprendi aos poucos, justamente por ter perdido coisas muito valiosas cedo, que quando você recebe aquilo que você precisa naquela hora e você consegue enxergar que não é o que você quer, é o que você precisa. É um presente. Então, eu fiquei pensando em alguns momentos aqui que foram muito cruciais para mim. Eu vou citar rapidamente alguns. Eu não tenho como dizer exatamente um. Mas a primeira vez que eu subi no palco com um artista grande foi de convidada da banda Placa Luminosa. Eu tinha 19 anos de idade. E todo mundo da banda, que já era veterano, eles tinham acabado de sair de uma gravação, se não me engano, com roupa nova. E eles sentaram comigo e me deram uma aula no camarim do Bourbon Street. Que é uma coisa assim... eu só cantei uma música, mas o tempo que a gente ficou no camarim, eles falando, olha, procura fazer isso, procura estudar isso, procura ouvir tal disco. Eu gosto muito de ouvir Elisete Cardoso. Ouve o disco X da Elisete Cardoso. Essas coisas não tem como. Ali é uma bagagem, você chega, volta para casa pesada, né? É uma bagagem muito interessante que me enriqueceu muito. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi quando eu cantei com Tony Tornado. A mesma coisa. A gente chegou no camarim e ele falou, olha, quando eu tinha a sua idade acontecia isso, isso e isso comigo. Hoje você tá numa outra época, aproveita, mostra essa sua cara preta aí. Ele foi tipo um paizão, assim, sabe? Bota pra fora a tua arte, não tenha medo, não se compare. Coisas que a gente ainda se pega fazendo, né? Se compara, você fala, não, bora fazer o nosso. E quando eu cantei pro Paulo César Pinheiro no programa do Bial, eu sou muito fã desse cara, ele tem umas composições incríveis. Compositor máximo, né, da música brasileira. Nossa, não, e foi para ilustrar a vida dele. Então, assim, no total, eu acho que eu cantei umas 12 canções. No ar, eu acho que foi 6 ou 7. Então, assim, ver ele explicando o passo a passo da vida dele e a cada esquininha você canta uma música para poder ilustrar, isso foi para mim, assim, um dos maiores presentes da minha vida, assim. Foi surreal. Meu crânio é a gaita de folha escocesa. Meus nervos são como bandoneon. Minha calma é igual guitarra portuguesa. Meu olho envolve como flauta indiana. Minha loucura é como harpa romana. Meu grito é o corne inglês de desespero. Maldito ou bíblico, demônio ou santo, cada país foi me emprestando um canto. E assim nasceu meu canto brasileiro. O corpo, a morte leva.
O The Voice foi muito por acaso, assim. Muita gente me perguntava há muitos anos, por que você não entra no The Voice? Por que você não vai pro The Voice? Você já me perguntou também? O que acontecia é que eu não via, não achava que combinava comigo. Eu sempre tive uma certa timidez quanto a audiovisual, assim. Se fosse um show para sei lá quantas pessoas no ao vivo, tá tudo bem, bora. Ai, vai filmar, vai gravar, já, putz, e agora? Né? Isso é uma deficiência minha. Mas eu passei por um processo muito complicado depois do Covid. Eu quase morri, de fato. Eu, inclusive, participei mês passado da TEDx de Campinas para contar a minha história de superação em relação a isso. E eu quase não voltei a cantar, porque eu tive uma lesão séria nas pregas vocais. Só que, assim, como a gente é teimoso na vida, né? Deu tudo certo, eu tô aqui. Quando eu me vi de pé, porque eu fiz fisioterapia para voltar a caminhar, para ter o equilíbrio, foi tudo muito complicado. Foi 1 ano e meio aí de luta. Eu falei pro meu marido, falei, Lê, eu quero fazer alguma coisa que me dê adrenalina para comemorar que eu não perdi minha voz, que eu tô caminhando, que eu não vou precisar de aparelho extra para respirar, meus pulmões estão funcionando sozinhos, porque eu tenho uma cicatriz hoje no pulmão. Quando você enche o ar, né? Um lado vai e o outro tem um limiter, né? Para ali. Mas isso não me impediu de voltar a cantar. Aí eu falei para ele, né? Eu quero, sei lá, descer de corredeira, pular de paraquedas. E ele morre de medo de altura, ele já ficou com o olho desse tamanho, né? Aí ele falou, você quer adrenalina? Por que você não escreve no The Voice? Todo mundo fica falando. Você quer adrenalina? Aí eu fiquei pensando, falei, olha, eu acho que esse moço tem razão, né? Porque ele ficou desesperado. Imagina, a altura, vai que alguma coisa acontece e você vai embora, pelo amor de Deus. Me inscrevi, mais de 3 milhões de inscritos. Tive a sorte de ser... Bastante gente. Muita gente. Eu nem acredito que eu fui escolhida. Porque eu me inscrevi e continuei procurando bungee jump. Porque eu falei, não vão me escolher, gente. Não tinha saído da lista eu ainda, falei que eu sou pentelha. E o meu marido torcendo pra não dar certo, porque me chamaram. Aí eu fiz a seletiva, me inscrevi, foi uma experiência, assim, super enriquecedora. Como, na época, fazia pouco tempo que eu tinha perdido o meu pai de consideração, que foi o seu Antônio, que praticamente me adotou depois que o meu pai biológico me convidou a sair de casa. Então, eu já tinha perdido ele, tinha perdido a minha irmã, mais nova, né, de acidente de carro, e a minha mãe, há um tempão, falei, não, eu vou dedicar esse programa a eles. Então, assim, eu fiz tudo muito para dentro. Eu estava preparada para sair na primeira rodada, eu estava preparada para sair a qualquer momento. Foi, assim, a primeira competição da minha vida e foi a competição mais tranquila, eu acho que podia ser. Porque eu não fiz por competir. Eu fiz imaginando que eles estavam... Eu imaginava real. Eu imaginava que os 3 estavam no sofá, comendo pipoca e me assistindo na TV. Era essa a imagem que eu tinha. Eu dediquei tudo a eles. Não imaginei que eu fosse chegar na final. Imagina, não passou nem pela minha cabeça. Minha condição física não era boa ainda. Então, as viagens de São Paulo para o Rio eram muito cansativas. E eu tinha que tomar injeção. Ainda tomo, né? De vitaminas e tudo, para que eu pudesse ter uma imunidade boa. Porque eu tenho que ter um tempo de descanso na semana ainda, pulmonar e tudo, né? Eu não tô zerada, mas eu tô trabalhando, eu consigo ir. Os shows são marcados, eu deixo um espaço entre um e outro para conseguir ter esse tempo de descanso. Se eu tenho aula ou workshop no meio, eu também consigo conciliar. Então, assim, a gente capota, mas não peca. Mas e aquela música na final, hein? Eu vou falar pra você que pode falar. Você pode até não ter ganho. Pra mim, você já ganhou ali. Quando você cantou Fé da Isa lá e fez um melisma no final com um palavrão, assim, em horário nobre, eu falei, isso aí é vitória. Parecia que você tava cantando pra todo mundo que te embarreirou ali na vida, não parecia? Sim, foi isso mesmo. Será que ela fez de propósito esse Eu acho. no final? Eu acho. Não estava combinado antes na cabeça dela.
Foi, não foi, Mandinha? Conta pra nós. Foi. É porque, assim, muita gente torceu contra a Real, não só nessa situação, mas é porque tem pessoas que tinham medo de, mas e se você não ganhar? E se você se desiludir, você ficar mal com isso? Era uma situação mesmo de proteção, né? E para essas eu cantei com o maior carinho, mas tem pessoas, é claro, que olham e falam assim, não vai mais longe que isso não vai. Aí a gente veste aquela camisa da vida, né? Não tem aquela coisa que a gente veste a camisa da empresa? A gente veste a camisa da vida. E fala, peraí, a vida é minha, eu preciso cuidar. E a gente bota aquela energia de autoproteção, aquele escudo de muita fé, de muita luz, muita espiritualidade. Fala, gente, pega toda essa má vontade e vão para suas casas. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filhos da puta. Gente, a conversa tá ótima, mas a gente tá chegando aos finalmente e eu queria pedir para vocês aí, começando pelo Chan, fazer as conclusões finais, falar aí dos projetos futuros, dar os recados que vocês querem dar aí para nossa audiência. Eu posso contar com você tocando e cantando mais ou não? Aí comigo é difícil. Pegou no calcanhar de Aquiles. É Mas difícil. a música, como dizia o Gil, né? A música é minha musa. Então eu deixo ela ali, assim, fico idolatrando ela, às vezes pela voz dos outros, assim, já fico satisfeito, Chan. Mas quando saber que os meus filhos estão tocando também é mais bonito, né? Quando eles estiverem redondinho, ainda vai fazer uma banda, aí eu volto a cantar. Prometo pra você. Ah, é? É. Então tá bom. Eu vou levar eles lá pra você ensinar, então se eles não tocar, a culpa é sua, hein? Você vai levá-los mesmo? Vou. Tá bom. Eu só tenho que agradecer a Deus, a espiritualidade, tá? Por esse momento maravilhoso, pela sua equipe, viu, Daniel? Equipe maravilhosa. Marcão, João, Clebão, todo mundo com ão aí no final. Isso. Todo mundo de peso, né? Agradecer você, tá, Daniel? Agradecer você, Muca. Fazia 10 anos que a gente não se falava. 10 anos. 10 anos que se passaram, né? Quero ver você cada vez mais brilhando. Eu não estou falando isso da boca para fora. Você me conhece. Porque se eu tiver que também criticar, Já vem. eu vou dar uma lapada. Mas você é um cara que merece todo o respeito, todo o carinho. E eu aprendi uma coisa com um aluno meu, inclusive eu falei pro Daniel esses dias, a máxima que ele estava falando para mim, uma das máximas do budismo, que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas ele falou para mim que a gente é obrigado a ser feliz. E esse momento está sendo um momento maravilhoso na minha vida, que eu estou saindo da toca, eu preciso me expor mais. Sei que tem potencial musical, inclusive espiritual, diferente. Agradeço também você, tá, Muca? Muito obrigado. Agradeço também você, Amanda. Obrigada. As pessoas te chamam de Amandinha, mas vão chamar você de Amandinha. Amanda. Uma vencedora, uma figura que tem tudo a ver com a música. Outra coisa, você, Amanda, é uma figura que tem tudo a ver com um lance que a gente estava conversando lá, aí nos bastidores. Você tem formação musical. Feliz daquele, Amanda, que tem aula com você. Feliz daquele que toca com você. Feliz daquele que vai escutar o que você falou nessa entrevista. Obrigada. Do Placa Luminosa. Você fez eu lembrar do Placa Luminosa. Pois é, eu puxei lá atrás. Né? Placa Luminosa. Feliz daquele que tem essa oportunidade de se expressar e feliz daquele que tem a oportunidade de saber quem é. Muito obrigado. Nós, querido. Obrigada, querido. Prazer estar aqui. Aula, né? Aula, gente, com esses dois aqui com você. Só vou voltar para casa com a mala cheia. Massa. E como é que tá a agenda? O que você está fazendo aí no futuro para o pessoal saber? Diga também onde o pessoal te acha nas redes.
No Instagram tá Amanda Maria Oficial, tá fácil de achar. E vem disco novo, graças a Deus. Já estamos aí, bom saber. compondo. CMK. É isso aí, agradeço demais aí, Dani, Nós, mano. Chan, parceiraço aí da vida, professor, mestre, muito obrigado. Amanda, um prazerzaço aqui. E vamos seguir, né? Sempre com a música aí, acredito que é uma grande ferramenta de transformação, de esperança, né? Nesse momento aí tão polarizado, tão conturbado, mas acho que a música ajuda a vencer tudo isso. E logo mais tem lançamento tanto da parte do Rael, vai vir disco novo, turnê nova. Brasativa também vai lançar disco novo até o final do ano, aí em novembro. Gira como um carrossel. Ela me leva pra longe, faz a minha cabeça. Como é possível ser tão linda assim? Acho que vi você sorrir pra mim. Se me olhar eu chego mesmo, pago até o meu emprego. Como é possível ser tão linda assim? Achei legal você olhar pra mim. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Tipo aquela noite que eu encontrei você, dançando toda livre, leve e solta, sem vergonha, muito louca. O centro do meu mundo, um sorriso na sua boca. Gente, é isso. Não esqueçam de seguir o nosso canal, ativa o sininho, favorita a gente lá. E é isso, né? Então encerrou. Por hoje é só. Beijo. De shows pra te ver no backstage. Aqui tem amor de sobra. Quero chamar sua mãe de sogra. Eu amo quando tu diz que me adora. Já tô de mala pronta, vamos sair fora. Ela me leva pra longe, faz minha cabeça